Bom, então vamos começar? São 7h07 agora e vamos dar início, então, ao nosso encontro com a professora Clarice Madruga. Bom, primeiro, boa noite, pais, mães, responsáveis, boa noite, colegas que estão nos assistindo e prestigiando também. É muito bom ter vocês nesse encontro. Eu sou Estela, Maria Estela Zanini, sou diretora de convivência aqui do BAND. E, em nome da equipe de convivência, que é composta por professores e pela orientação educacional, agradeço muito a presença de vocês, né? Ainda bem que um dos legados positivos da pandemia, né, Clarice, é a gente poder fazer um webinar com esse desenvolvimento tecnológico, atendendo as pessoas no conforto aí das suas casas, né? E até podendo deixar todo o nosso conteúdo gravado para que outras pessoas possam assistir quando puderem, né? Apresento aqui a Henrica, que está conosco, que é coordenadora da orientação educacional também. E vamos começar, então, falando um pouco quem é a Clarice. Clarice é professora afiliada da Unifesp, do Departamento de Psiquiatria, tem doutorado e pós-doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Unifesp e pelo King's College de Londres. Ela é consultora da equipe de convivência no Programa de Prevenção às Drogas, para o desenvolvimento de estratégias de prevenção. Também atua na formação de professores para esse tema aqui no Bandeirantes. Ano passado, nós tivemos 2 palestras com a professora Clarice em outubro. Uma foi sobre o uso de drogas na adolescência, a outra foi sobre maconha. Essas palestras estão disponíveis no site do BAND e também no canal do YouTube do colégio. Então, hoje nós chamamos a Clarice para conversar sobre uma droga que também parece assim, uma epidemia entre adolescentes e jovens adultos, que é o vape, né? Então, a Clarice vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre manejo, vai falar sobre as características dessa droga e como a escola e a família podem atuar em parceria para a gente conseguir fazer a prevenção e ter uma escola mais segura também em relação a isso. Tá? Henrica? Eu acho que ela não... boa noite a todos. Clarice, mais uma vez agradeço a sua presença, que muito contribui para conhecimento não só dos pais, como o nosso também, né? Em como lidar com os pré-adolescentes e adolescentes diante desses desafios, enfim, que são realmente difíceis, mas que acabam atraindo tantos jovens, né? Então, eu acho que vai ser muito bom tocarmos nesse assunto. É um prazer estar aqui de novo com vocês, é sempre um prazer poder colaborar com esse colégio tão incrível, que eu admiro tanto. Eu vou tentar, então, primeiro eu vou ver a projeção aqui, se não está habilitada, meninas, a minha projeção, vou tentar de novo. Já vamos habilitar, então. Um minuto, Clarice. Tá. Então, o que eu vou adiantando aqui para a gente não perder tempo. Então, a nossa ideia aqui é tentar conversar por um período de uns 40 minutos, a 1 hora, certo? E a gente vai abrir para perguntas. O que a gente combinou é que vocês poderiam submeter essas perguntas ao decorrer, né, da minha fala, e se vocês acharem... Agora deu certo. E se vocês acharem... que são questões pontuais, né, e que vão, né, delas vai depender a compreensão do resto da fala, a gente combinou de eu parar para responder, eu dou alguns breaks durante essa fala, então a gente pode eventualmente responder perguntas mais pontuais, e no final a gente pode abrir para questões mais específicas, até porque a ideia é que no final a gente fale mais sobre manejo e o que pode ser feito, né? Então, o conteúdo de hoje a gente vai dividir numa primeira parte onde a gente fala dos dispositivos, né? Com bastante erro me desculpem aí os erros a gente fez correndo. Danos e riscos, o que é importante de se falar, como prevenir e como manejar. Então, um dos meus objetivos aqui, eu acho que, antes de tudo,
é esclarecer, porque eu acho que tem muito ainda falta de conhecimento sobre o que se tratam, é uma droga nova, né? A gente está falando, na verdade, de uma mistura, né? Que cada vez fica mais misturado do que é o dispositivo, do que é o aparato e do que é a droga, né? E então essa confusão acho que é a primeira coisa a se esclarecer. Afinal, do que a gente está falando aqui? Né? Quando a gente fala de cigarro eletrônico ou vape, a gente está falando de um dispositivo, a gente está falando de um vaporizador eletrônico, né? Que vai usar algum recurso de bateria para que aquela substância seja vaporizada. Existem vários dispositivos diferentes, né? E a gente vai falar aqui dos vaporizadores. Eu acho que também é interessante, já nesse começo aqui de destrinchar do que a gente está falando, diferenciá-los dos aquecedores, né? Que a gente teve aí uma ondinha, que foi um pouco curta, né? E acho que não pegou muito, ainda bem, de dispositivos de aquecimento de cigarro, né? Que a Philip Morris, algumas outras indústrias estavam promovendo sinalizando que seria uma estratégia de redução de danos para quem é fumante, porque essa absorção seria mais lenta, né, a entrada da nicotina seria menor, e elas serviriam para redução de danos do cigarro convencional. A gente estaria usando daí um dispositivo que conecta ao cigarro tradicional, tá? São os aquecedores. Não confundir com os vapes, né, que vem do inglês de vaporizador, vaping, né, do ato de vaporizar, que daí são esses dispositivos onde, né, em diferentes formas vai se evaporar alguma substância e absorver ela. Então, primeiro alinhando aí do que a gente vai falar aqui. É importante, então, entender a situação atual no Brasil dessa utilização, desse consumo, né, dessas diferentes drogas, só para a gente ficar, né, partir da mesma página, embora isso seja um problema gritante, que seja o assunto do momento, e a gente esteja vendo uma explosão, né, epidemiológica aqui no Brasil, a gente ainda se encontra numa situação de ilegalidade, ou seja, a Anvisa ela está bloqueando a entrada, né, oficialmente, a entrada desses produtos. Não existe essa penalização, mas existe sim a regulamentação no sentido de não permitir a venda oficial, né, de produtos vaporizadores, nem dos líquidos e nem dos aparatos, né, nem dos dispositivos. A Anvisa, por sinal, eu fui dar uma lida melhor nesse relatório, ela fez um belo de um trabalho, né, que foi de fazer essa pesquisa, acho que para poucas substâncias isso foi feito de forma tão criteriosa, né, a gente tem, eu botei aqui o print da página, se vocês quiserem acessar no site da Anvisa, está bem fácil de achar, um relatório super completo sobre a situação desses vaporizadores e todos os argumentos para essa tomada de decisão, que, sinceramente, tá honesto, tá baseado em evidência, o que já é um grande alívio, né? A gente tem aí um aparato legal considerável aí para mostrar por que eles estão segurando, mas como sempre, né, a gente está num país com essa dificuldade aí de aproximar o que é a nossa regulação, legislação, do que é feito na prática de fiscalização e de controle do que está acontecendo, né, na rua. Dentro desse relatório, eles trazem, inclusive, um conteúdo bem interessante sobre quais são as grandes questões aí dessa droga, de quais são as evidências que se tem de efeitos a longo prazo, ou melhor, das faltas de evidência, né, que se tem, que a falta de evidência de efeitos a longo prazo, de efeitos de diferentes variações desses líquidos e dos componentes que estão nos líquidos usados nos vaporizadores, e eles trazem um corpo bastante legal até de informação sobre essas pesquisas, né, tão recentes, inclusive, que estão acontecendo sobre esses aparatos e sobre o uso desses diferentes líquidos. Então, essa é a nossa situação legal. O que a gente vê aí na rua? Um monte de aparelhinho, né, e vaporzinho saindo da boca de vários adolescentes. Então, vamos destrinchar um pouquinho mais, primeiro sobre os dispositivos e depois sobre os líquidos.
Então, a gente tem lá aquela primeira geração, né, que são os e-cigarettes, ou e-cig, ou né, o primeiro nome ganhado no Brasil, cigarro eletrônico, que acabou sendo cunhado e ficou mesmo para os outros mais modernos, que evoluíram, né, significativamente. A gente teve aí uma transição e um investimento gigantesco da própria indústria do tabaco, né, nesses produtos, modernizando bastante. A gente tem os dispositivos que se chamam tank, né, que são esses trambolhões aí que o pessoal está cada vez mais popular, que tem uma bateria bem mais potente, né, e que é um tipo de tanque em que você alimenta, você compra o líquido separado, seja ele qual for, e alimenta esse dispositivo. E nós temos os pods, que são uma evolução já, né, desse tanque, que seria o uso de cartuchos, né, de refis, de cápsulas que são compradas e colocadas nesses pods, né, que é o que aqui no Brasil acabou ficando apelidado de pendrive, né, que é super moderninho, que é o Juul, né, que se popularizou bastante, foi um dos primeiros da Marlboro, que conseguiu modernizar nesse sentido de venda de refis que são descartáveis, você compra o refilzinho e põe no pendrive. E tem o que eles chamam fora de vape pen, né, que é mais fininho do que aquele trambolhão do tanque, né, mas que também depende dos líquidos serem comprados e postos dentro desse reservatório que vai vaporizar. Então, o que disso a gente tem que se atentar, tá? Já indo direto ao ponto. Vários estudos já estão mostrando que quando você é capaz, através do dispositivo, de aumentar a potência, e daí vocês vão ver isso em vídeos, né, entre os usuários, essa brincadeira de agora eu vou fazer bastante vapor, eles tic, aperta o botãozinho, aumenta a potência. O que está acontecendo ali? Ele está fazendo com que uma quantidade maior da substância seja vaporizada num puff, né? Numa tragada, fazendo aquele vaporzão. Já estudos mostram que esse aumento de potência, inclusive a gente já tem, né, os números mostrando que se passa de 8, 15, vai aumentando dose e resposta, os riscos relacionados. Por quê, gente? Porque a gente está falando aí de rápida absorção de algum conteúdo, seja ele qual for, né? Então, na verdade, esses dispositivos, principalmente os pens, né, esses que são fininhos, e os tanques, que são os mais potentes ainda, que tem uma bateria poderosa, eles são reguláveis no sentido de potência. Então, isso é um ponto importante, vários estudos já têm mostrado o quanto que isso já é um agravador, né? Já está agravando o risco relacionado em função da potência poder ser aumentada. Então, a gente tem uma série de dispositivos, né, que vem com líquido, que vem separado do líquido e que vão poder ser acessíveis. E no Brasil também, né? Não precisa muito para a gente abrir 10 diferentes sites brasileiros que estão aí vendendo esses aparatos, todos os tipos e variedades que antes, precisa ir fora para comprar, atrás de fora, era toda uma treta, né? O correio controlava de fato, bloqueava a entrada desses produtos. Isso praticamente acabou, né? Está bem acessível e muitos sites já vendem, e por sorte, né, ainda por um preço considerável. Então, isso é um fator protetor. Em termos de saúde pública, o preço sempre vai ser um fator protetor, né? Porque a camada mais grossa da população que não vai ter tanto acesso vai ficar protegida, porque essas substâncias ou os aparatos, eles ficam caros. Mas isso, muitas vezes, para a população que a gente está falando, que acaba tendo recurso e que consegue acessar, né, não é um limitador, né? Mas é um limitador para a gente estudando epidemiologia em termos de saúde pública, ainda é um fator de proteção. É bom lembrar. Clarice, e daí a gente entra no mundo Clarice, Sim. Oi, Estela. Eu acho que tem uma questão aqui que se coloca, que pelo menos para a gente refletir, os vapes não são regulamentados aqui no Brasil, então podemos dizer que ainda se trata de uma droga ilícita. E se ela é ilícita, como que se vende na internet, assim, descaradamente? Ou seja,
a gente consegue comprar, e Abertamente. como já colocaram até aqui no nosso chat, vende em banca de jornal, vende em padaria, Vou enfim. mostrar. Então, é uma coisa assim, bastante contraditória, né? O fato de não ser regulamentada, de ser uma droga ainda com muitas questões a serem resolvidas do ponto de vista da saúde, né? Mas que tem muita gente que compra, porque uma vez que está na banca de jornal, está na padaria, está vendendo na internet, ela é vista como uma droga, por exemplo, lícita, e não é. Acho bom a gente pontuar isso, né? Refletir, e eu acho que como cidadão, né, como população, fazer uma pressão para essa fiscalização, porque eu acho que é sempre o gargalo, né? A gente tem aí né, uma lei que está restringindo a entrada, mas não tem a fiscalização, é totalmente ausente, existe uma vista grossa, né? Não tem por que nem deixar isso claro. Sem dúvida, dá para dizer que existe uma vista grossa nessa fiscalização. Eu não tenho esse conhecimento jurídico para afirmar, certo? Mas, por exemplo, eu tenho um conhecimento que eu acho que pode se aplicar aí, que é quanto a, por exemplo, uma regulação que, o contrário, né? Uma lei que tem sobre não vender, por exemplo, tá? Só um paralelo, bebidas para quem já está bêbado. Isso é uma grande questão para as políticas públicas de prevenção de álcool. É uma lei que é muito levada a sério fora, é cumprida em muitos países fora, e que por muito tempo, inclusive aqui na Unifesp, a gente entrou uma vez num debate entre vários pesquisadores se tinha ou não tinha essa lei no Brasil, porque ela aparecia, quando a gente bota, ela tem uma lei, e depois, eu não tenho conhecimento jurídico para, né, falar isso com mais propriedade, mas o que se entendeu nessa conclusão desse debate era que tinha lei, mas não tinha a regulamentação para poder dar uma penalidade para quem fizesse o contrário. Eu queria muito entender, inclusive se tiver, né, pessoas que são da área jurídica, para compreender até que ponto que ter essa lei, a Anvisa liberar toda essa documentação dizendo está proibido, não permitimos. Existem recursos legais para, por exemplo, denunciar o cara da banca e fazer algo a respeito dele. Talvez tenha essa limitação de fato em termos jurídicos, e por isso que nada pode ser feito na prática. Acho que é um debate grande a se fazer, né? E para se mobilizar também, né? Mas, de uma forma ou de outra, a gente sabe que mesmo aqueles que existe a regulamentação, exatamente qual é a penalidade, o que deveria ser feito para casos em que se faz essa ilegalidade, nada também é feito. Então, a gente está nessa nuvem aí de que, né, talvez seja uma falta de recursos legais para ir até o fim numa denúncia, mas talvez também exista todo o aparato legal e exista uma falta de foco mesmo e de atenção para botar isso na prática. Mas vamos lá, Então, gente. Clarice, mas eu acho importante assinalar que se não está regulamentado, não dá para você falar assim, quando pode usar, onde pode usar, como pode usar, não. E eu acho que assim, o foco da nossa conversa aqui não é fazer pressão e resolver a lei, mas é ver como essa prevenção pode ser feita na escola, em parceria com as famílias, certo? Então, Estratégias isso, que estão do nosso estratégias alcance, na escola, o que está no nosso alcance, perfeito. Vamos continuar né? então, Clarice, obrigada. Perfeito. E eu acho que é interessante trazer isso à tona até para fazer algum tipo de pressão, né, como sociedade, como escola, mas eu acho que pode ficar para um debate maior no final. Vamos tentar, então, cobrir o que está no nosso alcance aqui. Então, primeiro, o conhecimento, né, do que se trata. A gente está falando aí de líquidos que variam extremamente quanto à sua composição, certo? Eles vão ser com diferentes princípios ativos, eu acho que convém também esclarecer isso. Quase todos esses líquidos são importados, então eu trouxe muitos termos que se usa no inglês, porque eles acabam vindo muito de fora, e eu acho que, principalmente para um pai, é interessante poder saber entender o que está ali. Se eu acabar tentando traduzir todos esses termos, talvez até não seja útil para quem quer checar o que está sendo usado, né, já que os produtinhos muitas vezes são importados e estão na língua inglesa. Uma coisa interessante de se reparar, e que tem sido bastante falado, é sobre
o saborizador, né? A substância que vai ser o princípio, não o princípio ativo, mas aquilo em que o princípio ativo e os componentes que vão dar o sabor, né? Vamos dizer assim, o gosto desse líquido, que são absolutamente variáveis, né? Tem desde café, muffin, todos os sabores possíveis e imagináveis, eles vão estar diluídos em componentes que por muito tempo foi bastante debatido, porque eles não tinham sequer, né, nenhuma base científica sobre os efeitos deles a longo prazo. Inclusive, um deles, né, foi um estabilizador do THC, que foi o que causou a EVA, né, aquelas doenças respiratórias pelo vape. Não era o princípio ativo em si, era a substância que estabilizava o THC. Então, entender quais são os componentes que esses líquidos são a base dos líquidos é bastante importante. Alguns são sintéticos, outros são vegetais, né? E eles vão se diferenciar pelo PG, VG, quando ele é com base vegetal. E quanto aos princípios ativos, a gente vai ter aqueles de nicotina, né, que é o principal, né, o mote de todo o consumo, são a base da nicotina. Tem toda uma classe que são considerados cannabis, maconha, mas não diz exatamente qual componente da maconha a gente está falando aqui, e isso é uma questão importante também a se detalhar. E aqueles que falam precisamente que é a base de THC, que é o princípio ativo, né, mais importante, é o canabinoide que dá o efeito psicotrópico da maconha, o principal canabinoide da maconha, o THC. Então, basicamente, claro que existem algumas variações, eu já vi vape sendo vendido de DMT, que é um alucinógeno potente pra caramba, é a base da ayahuasca, do Santo Daime, existe líquido à base de DMT, porque o mesmo alucinógeno que está lá na planta, no cipó da ayahuasca, do Santo Daime, ele também é sintetizado e ele é absorvido por fumado, e existe também o vape dele, existe vape de ácido lisérgico, existe vape de uma série de outras substâncias psicotrópicas que podem ser vaporizadas, mas os mais comuns são aqueles que variam entre variações de canabinoides, né, à base de maconha, os de nicotina e os de THC. Os de THC, então, o que é importante saber desse mundo, né? Tá super na notícia agora sobre uma menina jogadora de basquete que está lá presa na Rússia por porte de vape de cannabis. Ela está naquela do cannabis, e daí eles falam que é de CBD, que ela estava com um vaporizador que nem era da maconha, era só do canabinoide CBD, que é o canabidiol, né, que seria aquele com todo o potencial terapêutico que se tem estudado, que tem, de fato, né, um grande potencial terapêutico. O que são as duas coisas importantes que eu vou pincelar aqui? A gente não tem o tempo, né, para entrar nesse debate da maconha, mas ele está sobreposto aqui com o vape em função de existirem uma classe bem grande, bem popular de líquidos à base de THC ou de maconha, né, que não distingue qual é o canabinoide aí que está em questão. O que eu tenho ouvido? Clarice, a compra do extrato, né, de maconha, de cannabis natural, vai no vape, não tem como fazer mal, né? E isso, agora, eu nunca ligo TV, quando eu liguei estava dando uma matéria enorme sobre o uso terapêutico da cannabis nos casos, foi uma super matéria, está super, né, tá bem falado na nossa classe aqui da área de drogas, o impacto dessa matéria. O que é importante se saber, seja para qual for o debate? Que as plantas maconha, tá? Seja qual for a cepa, né? 90% delas hoje da Monsanto, manipuladas, modernas, né? A gente não está mais falando, eu costumo falar que existe a maconha vintage, né? Que existe meia dúzia de sementes, eu acho aí que são raridades que deveriam ser conservadas, e uma grande maioria que são cepas modernas, modificadas, e que essa modificação foi no sentido de aumento de concentração do princípio ativo de interesse, que é o THC. Né? Ironicamente, nessa matéria, quando saiu o resultado ali das concentrações dos canabinoides, tem um corte, a pessoa não fala das concentrações. O que a gente sabe? Que a
maconha, do jeito que ela está, né, circulando, seja ela plantada em casa, seja ela com intuito medicinal, seja ela plantada com intuito de uso recreativo, elas são cepas modernas, e essas cepas modernas têm uma alta concentração de THC, que é o princípio ativo que dá o efeito psicotrópico e que também está relacionado aos efeitos nocivos. Então, seja o extrato natural ou não, né, se ele parte da maconha, se ele não foi para um laboratório para que se separe o canabinoide de interesse, 99% de chance, né, se ele veio da planta e foi extraído, que seja uma alta concentração de THC. E a gente tem aí uma coleção de estudos que eu posso passar, eu nem botei aqui no final as referências de maconha, eu botei só as do vape mesmo, mas se quiserem a gente também amplia, ou vai estar, acho que talvez no material das outras falas do ano passado, as referências sobre o impacto da alta concentração de THC, né, que está bem estabelecido, bem alicerçado, que é o fato de que ela fica, a maconha, de forma geral, fica muito mais nociva em função da concentração do THC. Para vocês terem ideia, em 2009, quando eu estava lá na Inglaterra, que foi quando a regulamentação da Inglaterra mudou toda, botou a maconha para a classe C, se falava bastante de maconha de alta potência e baixa potência, dizendo que 9% era uma percentagem, né, uma concentração de THC que passava a potencializar muito o risco, tanto que se falava, tem que diferenciar os estudos de baixa potência dos estudos da maconha normal e da de alta potência, que é acima de 9%. Só que o que se sabe hoje é que a concentração média já está quase em 20%. Então, ela sim se tornou né, os efeitos são diferentes, ela se torna uma droga mais estimulante do que sedativa, ela praticamente perdeu, né, o mecanismo de ação mais sedativo se perdeu, ela se torna muito mais estimulante. Então, seja ela, estou falando do líquido agora, dentro do vape, é natural, veio de uma extração da planta, ela vai continuar sendo com uma alta concentração de THC, tá? A não ser que seja comprada de um laboratório onde se tem ali as concentrações de canabinoides que se possa checar para ver, sim, essa aqui tem bastante CBD, que é o canabidiol, né, que tem sempre muito baixa concentração nas plantas em circulação, né, e que se torna muito caro se manipular, né, para que os canabinoides sejam distinguidos laboratorialmente, para que sejam separados e se aumente a concentração de CBD. Então, isso é uma informação importante, né, então, muitos desses líquidos à base de maconha, eles são com alta concentração de THC, dependendo do estado americano, se ele vier dos Estados Unidos, eles não têm absolutamente nenhuma obrigação de distinguir esses canabinoides e de referir essas concentrações, tá? Porque as regulamentações não foram nacionais, elas foram por estado. Nos Estados Unidos, praticamente nenhum estado tem essa obrigação, tá? Então, isso é um problema. A gente não tem, obviamente, isso aqui é ainda mais difícil para a gente conseguir ter essas determinações, e quando a gente fala de líquidos à base de THC, geralmente eles trazem a concentração, e daí entra toda a questão da possibilidade de uso, né, de os componentes sintéticos, e daí a gente entra no mundo sintético, que abarca não só, né, as questões dos canabinoides sintéticos, mas uma coisa que está sendo ainda praticamente não falada no Brasil é a nicotina sintética, tá? Que tem sido usada em praticamente todas as marcas, tá? Eu fui me dar conta da questão do tabaco free, tirando uma foto de uma tabacaria aqui da Vila Madalena, onde eu moro, que eu sempre entro nessas lojinhas para ver até que ponto está chegando, né? Fico me fazendo de curiosa e tirando fotos, como se fosse uma, né? disfarçada. E eu me dei conta que uma grande parte dos componentes que eles estavam vendendo falavam que era a base de sal de nicotina com aquilo ali, ó, tá vendo aqui? Tabaco free embaixo de 50 miligramas, tabaco free. E eu fui atrás e comecei a ler, e daí descobri que é um mundo que está, né, sendo muito discutido, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, e que aqui ainda nem entrou o debate, né, que é o uso de nicotina sintética nesses aparatos. Os líquidos são à base de nicotina
sintética. Eles falam tabaco free, como se fosse um atributo de dizer, esse aqui é natural, esse aqui ainda tem menos efeitos nocivos, porque afinal nem está relacionado ao tabaco. Quando, na verdade, pouquíssimas são, na verdade, versões purificadas de nicotina, que é caríssimo, né? Purificar ela para que ela não traga os componentes do tabaco, para que a nicotina não traga, né, todos os outros componentes que são também carcinógenos, etc., que vêm da planta, mas a grande maioria está dizendo que é tabaco free porque foi sintetizado em laboratório, ou seja, a gente está falando de nicotina sintética. Mais de 98 marcas usam hoje a nicotina sintética. Elas têm esses termos, né? Algumas são honestas e falam sintética, muitas falam tabaco free, zero tabaco, não tabaco, tabaco leaf free, né? Livre de planta, né? Eu não estou falando aqui nada do cigarro. Porque daí, gente, a gente vai falar ali, quando falar de manejo, todo o peso que a gente está aqui, que a gente não, né? Essa indústria está lutando contra uma crença normativa ruim do cigarro, que a gente construiu depois de muito custo, né? De uma percepção de risco, de achar que uma coisa que vem do cigarro tradicional é ruim. Isso é muito grande para o usuário do vape, né? Que entrou nessa crença de que eu estou usando um produto muito menos nocivo. Então, falar que é tabaco free veio como sendo uma vantagem, quando, na verdade, a gente está falando de um componente que não se sabe absolutamente nada. O Juul, por exemplo, o banimento do Juul, que aconteceu recentemente, foi uma das grandes incentivos para que explodisse mais ainda a indústria da nicotina sintética. Por quê? Porque eles conseguiram fazer com que o fato de ser a base da nicotina sintética e não natural driblasse completamente o FDA e todas as regulações, né, sensores de regulamentação americanos. Muito pouco tem muito pouco estudo, tá? A gente sabe hoje, estudos muito recentes, de que os elementos carcinógenos são muito semelhantes, ou seja, mesmo sendo sintetizada, a gente continua falando aí de uma substância que vai, né, conectar em receptores nicotínicos, que vai ter potencial de dependência. Levou algum tempo para que eles conseguissem lá nos Estados Unidos, que o FDA conseguisse falar, não, vocês vão ter que dizer que mesmo sendo tabaco free, ou seja, como vocês chamarem, se for nicotina sintética, vocês têm que dizer, continua sendo addictive, né? Continua gerando dependência, porque a gente está falando de nicotina, e nicotina vai ter esse potencial invariavelmente, né? E continua, embora tire alguns componentes que são de fato nocivos do tabaco, continua trazendo uma série de outras propriedades, né, que são também nocivas, tá? Então já tem publicação, todas muito recentes e ainda muito engatinhando nesses resultados. Então, se vocês imaginam, se estudo longitudinal sobre o efeito do vape tradicional ainda está em andamento, porque a gente só tem, de fato, esses resultados consistentes quando a gente tem estudos longitudinais concluídos, né, que acompanham as pessoas ao longo do tempo, imagina do componente sintético, né, da nicotina sintética que acabou de ir para o mercado. Então, a gente está realmente lidando com um desconhecido, né? Um lado bom, para não tocar terror, assim, vocês, e um lado bom que dá um pouco de sossego quando a gente lê sobre a nicotina sintética, é saber que tem bastante estudo sobre a nicotina sintética para a técnica de cessação de fumar, né? Como estratégia de terapia de substituição, e tentando usar componentes sintéticos da nicotina que acalmem lá os receptorzinhos que estão fazendo a fissura e que consigam diminuir a fissura para alguém que está tentando parar de fumar. Então, é uma indústria que, na verdade, já estava, uma indústria não, né? Uma área de pesquisa que já estava andando, né? Na tentativa de achar componentes que fossem eficazes para a cessação do tabagismo, e que acabou sendo utilizada pela indústria. Então, a Puff Bar e uma série de outros substitutos que entraram imediatamente no mercado depois do banimento do Juul, eles vêm já com essas proteções aí, que é o uso de nicotina sintética
e também estratégias que vão conseguir, né, driblar essas regulamentações, que, na verdade, acaba sendo um grande debate para países em que estão conseguindo, estão tentando, pelo menos, regular esses produtos, mas aqui a gente está nesse, como diria lá no Sul, mato sem cachorro, né? A gente está sem sequer conseguir, né, saber se tem algum amparo legal para uma denúncia de uma venda na porta de uma escola, que daí já junta uma série de outras ilegalidades aí, né? A gente tem uma regulamentação, por exemplo, de não poder vender álcool, né, a 100 metros do portão de uma escola. Imagina um outro psicotrópico, né, e que com certeza não vai ter, né, nenhuma conscientização da pessoa que está ali para vender para um menor de idade. Então, a gente está realmente num mato sem cachorro, como a gente diz lá no Sul. Só para fechar esse debate aqui dessas questões, nesses desafios que a gente está tendo aí com os novos produtos, já recomendei para a equipe do Band, quando a gente teve a conversa sobre a última estratégia que eles fizeram de prevenção, ver esse documentário, ler o livro, os Mercadores da Dúvida, né? A gente não tem o livro na versão em português, mas é exatamente sobre a penetração de cientistas, né, que são comprados pela indústria em setores diferentes aí de associações, sociedades de pesquisa, né? Isso começou com a indústria do tabaco. A indústria do tabaco, na verdade, ensinou a indústria da maconha a fazer isso, a do álcool a fazer isso, que é ter, né, pessoas que estão ali para conseguir, né, fazer uma advocacy inversa, né, para trazer um questionamento de algum conhecimento científico que está estabelecido, como eles fizeram tão bem, para segurar, né, as evidências de que cigarro causa câncer. Isso está em um monte de filme e outros filmes também, aquele Obrigado por Fumar, né? E que isso está acontecendo de novo, né? Tanto para a indústria cannabis, para alguns aspectos, quanto para a indústria do vape, são estratégias existentes. Então, a razão que eu botei isso aqui foi porque assim que a gente termina de ler um artigo, e isso é o tão triste, né, que é o mundo que a gente vive hoje, na verdade, não é nem cultural, é que a gente tem que desmiuçar as letrinhas pequenas, mesmo de artigos de revistas científicas, para ver se tem ali uma declaração de conflito de interesse, né? Porque a gente teve, por exemplo, um número inteiro de uma revista indexada, respeitada, que foi comprada pela Philip Morris para falar sobre o aquecedor de tabaco, e eles publicaram, né, evidências sobre redução de danos com aquecedores de tabaco. Então, eu tive que fazer, para trazer esses dados de nicotina sintética, eu tive que fazer literalmente um trabalho investigativo para ver onde é que poderia estar o buraquinho aí, para ver se tinha algum conflito nos dados que eu estava encontrando de uso de nicotina sintética possível para redução, de fato, né, redução do tabagismo em tratamentos, porque a gente acaba sempre pisando nesse terreno, né, duvidoso. Então, acho que vale perder um pouco, né? Acho que é triste, mas é bom perder essa ingenuidade de não cair muitas vezes em evidências científicas que podem estar nos levando para o lado errado. Então, assim, nicotina free, né? Os aparatos que estão sendo vendidos mais modernos estão se dizendo livres de nicotina, tabaco free, né? Livres de tabaco, com um potencial talvez pior de danos, como foi o caso que se encontrou com a cannabis sintética, que a mesma coisa aconteceu, né? Foram vendidos abertamente por bastante tempo componentes sintéticos, o THC sintético, que era sprayado, né? Era um spray numa fibra vegetal aleatória, parecida com maconha e vendida como maconha controlada, e era, na verdade, o THC sintético, que hoje, levou bons 6, 7 anos, se sabe que tem danos muito maiores, mas muito mais, potencialmente muito mais nociva do que o THC natural. Então, é um paralelo que a gente precisa fazer, e acho que é um sinal de alerta, né? O THC sintético, ele veio levou algum tempo, mas hoje a gente tem uma estrutura e uma base muito robusta de evidências dizendo
o quão nocivo ele pode ser, né? Embora seja, na verdade, a solução, por exemplo, para o efeito terapêutico do CBD, que está, né, quase inexistente na planta, e a solução vai ser, sim, sintetizar o CBD e usar molécula sintética e medicações, mas, infelizmente, o THC na sua versão sintética é muito nocivo. Talvez a gente esteja falando de uma coisa parecida com esses componentes que estão sendo usados nos líquidos de cigarro eletrônico. Eu trouxe aqui só para advocacy mesmo, o K2 e o Spice são os principais produtos vendidos como sendo maconha controlada, de boa qualidade, que são, na verdade, sintéticos. Uma infinidade de outros nomes comerciais, mas eles ainda são vendidos, inclusive, recentemente, caso clínico que eu ouço falar, com o uso de K2 entrando no Brasil, do mesmo jeito que entra, né, esses vaporizadores. Então, um breakzinho para algumas perguntas, para eu poder falar aqui dos efeitos e riscos. Clarice, na verdade, não surgiram perguntas a respeito, né, exatamente do que você está falando, mas a ideia é assim, como convencer o adolescente a não usar? Acho que a gente chega aí também, né? Chegaremos. Porque ninguém é convencido, as pessoas se convencem. E aí a gente precisa de várias estratégias, não é tão simples assim, tá? Falaremos de abordagem. Vou passar aqui, acho que só alguns outros pontos de efeitos, riscos e danos, que eu acho que ampara vocês, porque a gente está aqui, no final das contas, fazendo uma estratégia, né? A primeira estratégia é dar o conhecimento e esclarecer e diferenciar aí do que a gente está falando, né? E eu acho que começa entendendo quais são os danos, né? A gente ouve dos adolescentes com muita propriedade de pseudociência, dizendo que é menos nocivo, né? Eu já ouvi, inclusive, assim, afirmativas amparadas de que nicotina não causa dependência, que o que causava dependência eram todos os outros componentes do cigarro e não a nicotina. Então, assim, estamos falando de um jeito ou de outro, seja sintética, seja baforada, seja vaporizada, seja fumada, de um psicoativo, tá? E como qualquer outro psicoativo vai afetar um cérebro em crescimento. Eu acho que o ponto de partida é esse. Isso não dá para tirar, né, dessa equação. A gente está falando de exposição precoce a um psicoativo, tá? Trouxe aqui um slidezinho da última fala, né, só para a gente se lembrar, a gente está falando de um cérebro em crescimento, a gente está falando de um cérebro de um humano que leva 20 anos para ficar pronto e que é exatamente a área de controle de impulso que ainda não está pronta, que é a mais lesionada. Tá? Então, a gente está falando de um cérebro que não tem córtex pré-frontal totalmente maduro e que qualquer exposição a psicotrópico, qualquer, álcool, nicotina, etc., vai afetar a forma com que ele se desenvolve e essa alteração é muitas vezes permanente. Por quê? Porque o cérebro ainda não desenvolveu os recursos de regeneração, né? Ele ainda está se moldando. Então, as alterações nesse período, elas são mais profundas e são possivelmente permanentes. Então, a máxima da prevenção é postergar, né? Por quê? Porque uma vez que está desenvolvido, os danos são muito menores, né? E aquela relação de efeito em cadeia de riscos, ela quase que não existe, né? De uma coisa desencadeando outra. Porque a gente está falando aqui de um cérebro que está em crescimento, que quando é exposto a um psicotrópico, aumenta o risco de uma série de outros problemas, né? Não só aumento da chance da dependência, mas de transtornos psiquiátricos e que vão aumentar o risco por uma série de outras coisas. Quando o uso é mais tardio, esse efeito em cadeia não é tão intenso, né? E não é tão irreversível, muitas vezes. Então, isso eu acho que é um ponto de partida que a gente não pode tirar, né, da equação. Temos evidência para problemas antigos e novos para os novos vaporizadores. Então, a gente tem os mesmos, na verdade, danos que a gente já tinha muita evidência para o cigarro tradicional, a gente continua tendo para os vaporizadores, então a gente tem todas as questões de doenças cardiovasculares, enfisema, bronquite, e os novos, né? Os novos problemas, principalmente em relação a esses componentes que vão ser usados
ou para diluir, ou para saborizar, ou para estabilizar moléculas dentro desses líquidos, que possivelmente não são nem absorvidos e nem expelidos, eles acumulam, né? Então, essa foi o caso, por exemplo, da EVALI, que se chamou doença pulmonar associada ao vape. Esse assunto, gente, a pandemia veio e sumiu com ele, né? Foi muito bizarro, porque a gente estava falando bastante, tiveram mortes, se falava bastante sobre os casos de vape que estavam indo para emergência, vários casos no Brasil, só agora voltaram a ser reportados, teve um aí, uma celebridade que mencionou, e o assunto voltou um pouquinho à tona, mas se vocês tentarem se recordar, menos de um ano antes da pandemia, isso foi grande, né, os casos de morte por uso de vaporizador, e depois se detectou que era pelo estabilizador do THC, né, eram os produtos usados para a diluição de vapes à base de THC. A estabilização da molécula de THC dependia de algumas substâncias que não eram absorvidas e não eram expelidas e acumulavam no pulmão. E isso parece ser o caso. Qual é o grande problema aí? Se descobriu meia dúzia de substâncias que sim, são confirmadas causadoras da EVALI, mas deve existir uma série de outras que ainda vão ser usadas ou estão aí sendo usadas, que são, né, talvez com risco menor, né, não tão intensas, porque esses casos, a gente teve aí casos de morte de pessoas que usaram por um mês, né, e já tiveram problema, mas que a longo prazo isso comece a aparecer. Existem estudos bem recentes falando de impacto no sistema imune, e isso está sendo bastante discutido, está sendo com evidência experimental e evidência em humanos, né, do impacto desses vaporizadores no sistema imune. E, gente, potencial de dependência, né? Acho que isso também não adianta olhar para o outro lado, a gente acaba distraindo do grande problema aí, que é o fato de que, vamos supor que não tenham tantos efeitos nocivos, a gente continua falando de um psicoativo altamente potente na sua habilidade de gerar dependência, né? Seja ele a via de administração que for. O contrário, na verdade, a gente está falando aí de uma via de administração que potencializa a absorção, tá? E isso é outra coisa que muita gente já sabe, né? Uma substância que é vaporizada, ela é melhor absorvida do que uma que é fumada. Então, a gente tem, por um lado, né, a ausência de outras toxinas que viriam do produto da queima, né? De fato, a gente não tem essas, mas a gente, por outro lado, tem uma absorção muito maior desses componentes que estão lá, sejam eles quais forem, né? Então, qualquer coisa que esteja ali de princípio ativo, seja a nicotina, seja o THC, eles vão ter um potencial de desenvolver dependência maior, porque um pico maior vai ser gerado no cérebro, né? E o poder de dependência, ele tem muito mais a ver com o quão rápido uma substância chega no cérebro do que se a substância é X ou Y, né? Se ela é um psicoativo, se ela penetra a barreira hematoencefálica e aciona algum tipo de receptor cerebral, potencial de dependência dela está mais relacionado à via de administração. Tá? Isso é uma coisa que também não é muito falada, também não é muito conhecida. Então, qualquer coisa que é fumada ou vaporizada vai chegar no teto do potencial de dependência daquela droga. Então, nunca subestimem o potencial de dependência que uma droga vai ter quando ela é fumada ou vaporizada. Vide cocaína e crack, né? Que a gente está falando da mesma droga, né? Mas a cocaína aspirada, uma pessoa pode usar, às vezes, anos cocaína aspirada sem desenvolver uma dependência, e o crack, a gente tem um ciclo muito mais intenso, né? E chega a um nível de severidade de dependência muito mais rapidamente, porque é fumado. Não é pelas toxinas que tem no crack, né? As toxinas só fazem a pessoa mais vulnerável a ter outras doenças, a ter outros problemas, mas a dependência é o fato de que a cocaína chega mais rápido no cérebro quando ela é fumada. E aqui a gente está falando de uma coisa que é vaporizada, ou seja, chega mais rápido, porque é nessa via, e absorve mais, porque é vapor. Então, na verdade, nesse aspecto, a gente está falando de uma piora do cigarro, porque a absorção é maior, tá? Tem uma mãozinha aqui e uma perguntinha. Então,
Clarice, quem está com a mão levantada, eu pediria que colocasse a sua questão no chat, tá bom? Tá bom. E é isso. E as perguntas a gente está anotando para depois a gente conversar. Tá bom. Então, vamos tentar liquidar aqui com essa parte de danos. Uma outra observação que eu acho que é relevante, antes de falar... Minutos. Eu só vou te interromper mais uma vez, porque aqui no slide que estava exposto, aquele anterior, 20M, 30M são minutos e segundos, porque você está falando de tempo que a droga leva para chegar, para ser absorvida pelo organismo, certo? Para chegar no cérebro. Isso, tá bom. Não para ser absorvida. Na Pra sua chegar no- absorção é o tempo que ela Tá. chega no pico no cérebro, tá? Minutos, Então, segundos. tá. Vamos lá que a gente está apertado aqui. Só tira-teima, tá? Temos fumante passivo e efeitos do fumo passivo do cigarro vaporizado, tá? O vapor, ele faz com que o usuário passivo se exponha e a absorção de nicotina, particularmente, é quase a mesma, tá? A absorção de nicotina, isso é um dado bem recente. E agora vamos falar, então, de prevenção, o que vocês estão mais ansiosos. Temos vários dificultadores aí, desafios, né? A gente está falando de uma droga. A gente está falando de uma droga que não tem regulação, não tem regulamentação, a gente não consegue, né? A gente viu aqui essa ansiedade que está borbulhando, né? A gente tem ali alguém vendendo na esquina e a gente não está amparado, né? Por nada para que isso seja atuado, né? De forma civil. Nós temos disponibilidade, acesso fácil, um país que não leva a sério venda para menor, para nada, né? Não vai ser para isso que vai levar. A gente tem uma questão de propaganda que é real, mesmo que não seja permitida, mesmo que não tenha aqui um evento patrocinado pelo Vape Tal, a gente tem um fenômeno aí social que é personalidades usando, né, essa glamourização do uso do vaporizador, o que está junto com essa mudança de crença social, né, de crença normativa, de crença de que é cool, é legal, não é mais aquela coisa feia, estigmatizada que era o cigarro fumado, então isso, o vape quebrou isso, e o mais grave, percepção de baixo risco, uma falsa sensação de que não tem problema, é uma droga que não vai ter tanto problema se usar, né? É melhor do que se eu estivesse fumando. Então, são os nossos grandes desafios. O que a gente tem no nosso arcabouço, né? O que a prevenção diz? O que a ciência da prevenção diz? Temos como paradigma de prevenção uma das teorias mais antigas e mais embasadas, fundamentadas, né, por evidência de eficácia, que é a base das teorias mais modernas, que é a teoria da influência social global, que é o quê? Qualquer ação preventiva precisa ter esse tripé, né? O pessoal do Band está careca de me ouvir falar isso, não me aguenta mais falar isso, desde o primeiro dia, né, a gente fala sobre o quanto que é importante que as ações preventivas não fiquem só no conhecimento, né, que meio que uma pressuposição, né, normal de achar, não, se a pessoa souber que isso faz mal, pronto, o conhecimento basta. Isso funciona muito bem para um córtex pronto, desenvolvido, maturado, né? Para a gente funciona. Para o adolescente, isso é o mesmo que nada, desculpa dizer, mas infelizmente essa é a verdade. Na tomada de decisão lá na ponta, quando entra naquele momento de dizer sim ou não, todo mundo ofereceu, a informação sobre o dano daquela droga não vai fazer a mínima diferença. É bom ter? Sim, é bom ter. Ajuda a ter? Sim, ajuda a ter. Mas não vai ser ela o fator decisório, né? O fator decisório vai estar nessas outras dessas duas pernas dessa base, que é a habilidade socioemocional, habilidade de enfrentamento, pressão de pares e crença normativa. O que eu sei sobre, né, sobre, não em termos de conhecimento, mas percepção de aceitabilidade, né, de o quão cool é, por exemplo, que é o que a gente está falando. Então, isso, na verdade, é um dos grandes desafios. A gente tem aí um paradigma que eu uso esse dado que já está super antigo, mas que ele é replicado 1000 vezes, que é, quanto maior
a minha percepção de risco, menor o meu consumo de uma substância. Se eu diminuo a percepção de risco, eu vou experimentar a substância. Isso é um paradigma, né? E a gente está falando aqui, infelizmente, de uma das drogas em que a crença de percepção de risco é uma das piores, né? A gente tem as teorias mais modernas de prevenção, elas avançam aí nessa questão da crença normativa e falam sobre crenças de controle, crenças de autoeficácia e crenças comportamentais, que a gente chama de crença atitudinal, agora aqui no Brasil, a gente está meio que cunhando o termo, crença atitudinal, que é o quanto que eu acredito que sou capaz de agir naquela situação, né? O quanto se isso acontecer, você faria ou não, né? O quanto que eu estou esperando do meu comportamento. Então, esses acabam sendo os grandes fatores decisórios para experimentação e manutenção do uso de um adolescente, de qualquer coisa, tá? De qualquer coisa. Nós temos contra a gente, né? Tudo que se trata, tudo que se refere a estímulos sociais e normas sociais contra a gente, né? Não está ao nosso favor, que é o fato de ter uma série de celebridades e... Opa, estou acionando o link aqui. E celebridades que acabam promovendo esse consumo, né? E glamorizando esse consumo e trazendo para o adolescente a ideia de que é aceito. Se vocês fizerem, eu não vou nem entrar, né? Mas se vocês fizerem uma busca no Google, é arrepiante, né? De 20 glamorizações, a gente tem ali um caso, que é o tal do Zé Neto, que é o que apareceu mais e repercutiu mais, que teve um problema com vape e está trazendo esse assunto, né? Mas é 1 para 10. É 1 para 10. Então, a gente tem isso contra a gente. A gente tem uma indústria que é fortíssima, né? Que já existe, que está trazendo essa concepção e fortificando ainda a ideia de que a nicotina não é o problema são todos esses outros componentes, está aqui a solução, o vape é a solução, porque ele não tem. O que é uma abordagem com um adolescente que funciona? É saber o cérebro dele em crescimento e o quanto que vai lesionar ou vai aumentar os riscos para o desenvolvimento disso ou daquilo lá no futuro? Não vai ser tão eficaz quanto ele saber que, na verdade, o dono do Ju é o Marlboro, por exemplo, e de que a gente está falando aqui de uma mesma indústria. Então, assim, quando a gente fala de crença normativa e de manejo e de abordagem com o adolescente, o uso da manipulação, de o que você está achando que é contra a cultura e o que talvez não seja assim, talvez você esteja sendo enganado, acaba sendo muito mais efetivo com essa faixa etária, né? Então, esse conhecimento, por exemplo, ele não tem a ver com o conhecimento informativo que eu trouxe até agora. Ele tem a ver com uma quebra de uma crença normativa de que, isso aqui, né, na verdade, é uma solução, na verdade, isso aqui é uma alternativa saudável. Não, gente, a gente está falando aí dos mesmos, né, dos mesmos criadores de Marlboro, temos Juul, né, e assim vai. Então, esse tipo de abordagem, ele vai ser mais efetivo, né? E ele vai ser mais impactante para um adolescente do que o confrontamento direto da crença dele, né? Uma curiosidade, você sabia que o Juul é do Marlboro? Vai funcionar muito mais do que... Houve aqui essa palestra da Clarice, que está aí no Band, sobre o efeito nocivo do vape para o seu cérebro. Parceria escola e família é a base, né, de todas as estratégias preventivas. Eu trouxe aqui, e a gente teve já, né, uma fala que abordou bastante estratégia parental preventiva, o que uma família faz para que haja uma prevenção, né? Quando o uso desencadeia, a abordagem é uma. Para prevenir, que a gente chama de prevenção primária, a gente tem aí um arcabouço, né, que é bem consistente, de estratégias parentais que vão conseguir construir, né, uma habilidade socioemocional boa o suficiente para enfrentar a pressão de pares e para conseguir fazer algum enfrentamento à questão. E daí, para isso, gente, a gente não tem tempo aqui, eu vou recomendar que assista, né, a gente teve uma fala só sobre habilidades parentais,
ou para aqueles que gostam de né, ir atrás de uma literatura mais específica, ler sobre as estratégias parentais que o NIDA traz. O NIDA é o Instituto Americano de Drogas, né, como se fosse do Ministério da Saúde lá para drogas, e eles trazem estratégias que são universais. Na verdade, eles conseguiram só aglomerar, né, num guideline, num checklist, coisas que vão funcionar e que partem de estudos multicêntricos com culturas diferentes e que são muito universais, que são muito interessantes e valem a pena, né, no caso de habilidade parental para manejo. Então, a gente está falando aqui de prevenção, comunicação, incentivo de comportamento positivo, negociação de conflito, monitoramento, estabelecimento de limites. Isso é prevenção primária. Mas, e daí? O que uma escola, né, em termos de parceria, consegue fazer? Basicamente, o que já é feito, né? E o que a gente tem lido aí nesses guias, que falam muito? Além de informação, tanto para o adolescente quanto para os pais, fundamental, além de um monitoramento, que haja aconselhamento, que haja amparo. Né? A gente está falando aqui de uma substância que gera uma dependência importante. Né? Fazer uma advertência ou tomar uma atitude punitiva, e isso está, sério, está espalhado em todos os grandes guias, né, de manejo. Fazer uma reação punitiva extrema para um caso desses não tem efetividade nenhuma, porque a gente está falando de uma pessoa que já possivelmente desenvolveu uma dependência química. Né? Então, o que todos esses guias trazem é a importância de aconselhamento e encaminhamento de casos. Né? De abordar esse caso, de ter uma estratégia, né, de manejo que envolva a família e que oriente para um encaminhamento dos casos para um profissional na área. E isso é fundamental porque a gente está falando de drogas que desenvolvem tem um grande poder de dependência. Não vou falar de novo, né, do quanto que na parte da escola a gente já tem esse trabalho de formação e de capacitação dos educadores para que o manejo seja feito da forma mais apropriada e que a prevenção seja feita baseada em evidência. E daí entra a questão do manejo dos casos que já são graves. Né? A gente tem aí vários estágios. Né? A gente está falando de uma droga que aposto que quem está, né, com essa atenção nesse tema está com um adolescente que está ou com uso experimental ou já com uso regular ou possivelmente com chance de desenvolver uma dependência. Então, primeiro, a compreensão dos fatores predispositores para cada um desses estágios vai ser importante para a gente pensar no que fazer em cada caso. Né? A gente está falando, então, de uso regular, questões ambientais. Políticas públicas não estão no nosso favor, a gente está falando aqui de uma substância que não vai ter esse amparo, mas a gente sim tem que ter esse monitoramento, e daí entra papel da escola e papel do pai para fazer esse monitoramento e fazer essa intervenção e conseguir perceber a ocorrência desse uso regular para que haja a intervenção. Então, monitoramento e restabelecimento de vínculo familiar, no caso da família, monitoramento e aconselhamento, no caso, né, da instituição educacional. E em casos de desenvolvimento de dependência, a gente vai ter sim que olhar o caso como sendo um transtorno, como se fosse qualquer outro transtorno psiquiátrico que é necessário encaminhamento para um profissional da saúde mental. Né? A gente está falando de drogas que são disponíveis e que geram fissura, né? E fissura é a grande questão aqui, a necessidade de ter uma abordagem que seja comportamental, idealmente, para que haja manejo de fissura. Então, são estratégias que vão ser fundamentais e que precisam ser feitas considerando toda a questão ética, né, que requer o manejo de um caso de um transtorno, né, que muitas vezes é desenvolvido e que comumente é banalizado, né, e com toda essa normalização, né, a normatização social, fica muitas vezes despercebido, né, e entra como um comportamento aceito socialmente, eu estou baforando, então isso não vai ser uma questão que vai ser mais aprofundada. Então, acho que essas são questões que
esgotei no tempo, né? Se ela passei aqui, eu estou estressada, não deu para entrar muito, mas eu acho que eu trouxe aqui os pontos fundamentais tanto de estratégia de prevenção quanto de manejo, né? E os pontos finais para fazer o fechamento, para poder responder mais as perguntas que possam ter aberto aqui, eu não cheguei a abrir o chat. Para fechamento, o que a gente tem que ter em mente? Tá? Eu acho que ter assegurado, antes de tudo, ter claro que a gente está falando de uma substância que é psicotrópica e que vai ter danos, que muitos deles são os mesmos do cigarro convencional, outros novos, né? E talvez esses novos que a gente ainda não descreveu cientificamente possam ser ainda piores, né? A questão de que o peso social, né, e a distorção social que a gente está tendo sobre essa substância é tão grande que o desafio maior é quebrar isso, é tentar reverter essa percepção de baixa de risco, que é o que a gente está vendo na adolescência. A ação de escola e família junta é essencial, né? E estilo parental, como todo o caso de prevenção de qualquer droga, né? Vínculo parental, estabelecimento de limite, né? Um estilo parental, que a gente chama de autoritativo, que é aquele que está responsivo ao que está acontecendo com o adolescente, ele vai ser sempre protetor, né? E ele sempre vai aumentar a chance, não só de interromper um estágio de experimentação para uso regular, mas também de segurar a outro escalonamento, que é do uso regular para o desenvolvimento da dependência. Trouxe só como observação aqui para provocar, no final, para fechar, tem as referências para vocês, caso queiram, mas assim, em termos de banalização de risco, vamos só deixar no ar e botar a pulga. Lança-perfume, na verdade, é um outro grande problema que ninguém está falando, né? Porque ele não está sendo usado abertamente, mas ele está sendo usado na balada, né? E a gente está falando aí de um outro substância que é baforada, né? E que gera um dano considerável, infinitamente mais nocivo do que qualquer substância, né? E é banalizado. E só para tirar teima, né? A gente teve essa onda do iDoser, gente, só para fechar, dando risada, né? Não acreditem no iDoser, por favor, tá? Não temos nenhuma vibração ou onda né, auditiva que possa ativar o nosso circuito da recompensa. Se isso fosse o caso, a gente estaria com uma solução aí para a depressão, né? Era só ouvir músicas numa vibração certa. A gente, infelizmente, não chegou nessa ciência ainda. Então, só para aproveitar aí o ensejo, porque eu recebo, às vezes eu sou bombardeada por né, alguns vídeos que viralizam, e que o iDoser foi um pico aí, alguns meses atrás. E eu vou aproveitar aqui para botar o alerta para um e tirar o alerta de outro, né? A questão dos solventes inalantes, do Lança e do iDoser. Desculpa, passei um pouquinho aqui do nosso tempo, Estela, mas fico aqui para algumas perguntas que, caso eu estou imaginando que o pessoal possa ter. Olha, foi excelente, Clarice, já tem muitos elogios aqui à sua fala, o quanto você esclareceu dúvidas que estavam aí entre os pais, entre colegas mesmo também aqui do Band. E eu tenho uma pergunta rapidinha. Ó, é possível usar o vaporizador sem soltar vapor? Isso eu acho importante de falar. Certamente, sim, né? Uma questão de regular essa potência. Quando eu falei ali dos dispositivos que regulam, né? Que é o tanque e a caneta, ambos podem ser regulados para que quase não haja vapor. Sai sim, mas ele pode ser facilmente, né, segurado na boca e não vai para o ambiente e não é percebido. Então, sim. Então, vamos dizer assim, que esse controle é até difícil da gente observar, né? Precisa de muita ajuda, de muita observação, de muita cautela, enfim. E eu trouxe aqui a professora Beatriz, que é professora de convivência de 8º, 9º e 2º anos, e a gente acabou de dar, né, no final do 1º semestre, início agora do 2º, aulas para vários grupos diferentes sobre a questão dos vaporizadores, principalmente falando de vape, né? E eu queria ver se a Bia tem alguma contribuição também, porque algumas perguntas têm a ver com coisas que também foram trabalhadas em aula e tudo. Bia, está aberto para você.
Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, só não tá aparecendo a minha imagem, né? Só uma foto linda, assim. Eu acho que não está aparecendo minha imagem. Mas acho que fica aparecendo minha foto, é isso? Sim. Isso. Então tá, vou deixar com a foto então, não tem problema. Obrigada, Clarice, eu vim ouvindo toda a sua explanação e eu fico muito contente, porque do ponto de vista de informação, que é um dos tripés, né, de fato os alunos foram informados, devidamente informados, mas eu acho que é bacana compartilhar com as famílias, com os pais, os diversos tipos de reação que os adolescentes têm a aulas não só sobre vape especificamente, mas sobre drogas no geral. Eu acho bacana trazer que eles se preocupam muito com os amigos, e tem muitas perguntas que aparecem assim: como é que eu faço para ajudar o meu amigo? Como é que eu faço para tirar o meu amigo dessa? Como é que eu ajudo? Como é que eu peço ajuda? E a gente frisou muito a questão da prevenção primária, o nível de amizade também, porque a gente conversa muito com eles que uma crítica sem intimidade é uma ofensa, né? E, e de compartilhar com outros grupos e com adultos. Então, não achar que dá para resolver o problema sozinho ou que a escola vai resolver o problema sozinho. E é por isso que é tão importante a parceria com especialistas, pessoas de fora, como você, Clarice. A gente sempre fala de você, da equipe da Unifesp. E muito da parceria com as famílias e com a escola, né? Com orientação educacional, com aula de convivência, com os professores de confiança. Como é que a gente pode fazer essa ponte? Porque a família tem que interceder em alguns casos, porque são alunos menores de idade, e que isso vai ter que acontecer de alguma maneira. Para além disso, a gente trabalha muito motivação. A gente conversa com os alunos e faz diversos tipos de atividades diferentes para extrair deles quais são motivações que os levam a consumir as drogas que o vape, por exemplo, ou o álcool também, que nessa idade são os que eles estão mais expostos mesmo, né? E surgem discussões muito interessantes, e como é importante eles falarem entre pares, deles compartilharem estratégias, estratégias inclusive de evitação, e de a gente esclarecer algumas crenças normativas mesmo, de que às vezes eles têm uma sensação de que todo mundo faz, só eu não estou fazendo, ou todo mundo deveria estar fazendo, porque talvez o meu núcleo de amigos, ou o meu, os programas que eu tenho consumido, os influencers que eu tenho consumido estão fazendo uma certa propaganda, então eu tenho uma sensação de estar por fora. Então, acho que compartilhar isso é muito bacana, perceber isso acontecendo na sala de aula. A gente tem muitos vídeos, filmes que a gente dispara para eles, como base de discussão. A gente tem conversas muito concretas, materiais, que têm a ver com informação, como essas informações que você passou, mas a gente também tem conversas muito simbólicas com eles, sobre a adolescência, o que é adolescer, o que faz parte de pertencer, quais são caminhos alternativos para atitudes e comportamentos de pertencimento, identificação de grupos bacanas de pertencimento, de admiração, de protagonismo. Então, é muito legal ver essa parceria e ver a resposta dos alunos de acordo com a idade, de acordo com a proposta, com o estímulo que a gente dá, e como eles têm admiração com a família, eles escutam. Às vezes, acho que pais têm uma sensação de que os filhos não escutam ou não percebem os movimentos da família, mas eles trazem em sala de aula e é muito legal ver eles compartilhando os valores familiares a respeito de drogas. Acho que tem, por enquanto, acho que é isso. Muito bom, Bia. Achei bacana abrir a palavra, porque você é uma professora experiente com muitos grupos de alunos, né, a respeito desse tema. Clarice, aqui tem perguntas, assim, mais a respeito da escola. Por exemplo, o que se faz no Colégio Bandeirantes quando um professor presencia um aluno usando um vape dentro de sala de aula? Bom, se isso ocorrer, esse aluno deve ser encaminhado para a orientação educacional. Claro que o professor
tem uma conversa breve com o aluno, encaminha, e assim como questões de álcool, sempre o colégio vai entrar em contato com a família, né? Então, para nós, o uso de álcool, por exemplo, trazer, portar, usar dentro da escola, ou de vape, ou de qualquer outro tipo de droga, é considerado uma falta grave. Mas a família sempre vai ser orientada, sempre vai ser ouvida, enfim, até a gente encaminhar o adolescente. E quando tem cheiro de cigarro eletrônico nos banheiros, aí é uma questão, como a gente acabou de falar, né? Eu fiz a pergunta sobre usar um vaporizador sem soltar vapor, porque é isso que o aluno que quer usar escondido vai fazer. Ele não vai deixar cheiro, ele não vai deixar sequer vapor. Então, é algo bastante difícil de controlar dentro da escola, tá? Dentro da escola, dentro dos banheiros, embora a gente esteja bastante atentos, inclusive equipe de inspetores atentos, a própria equipe da faxina passa por todo um processo aí de formação, e a ideia é sempre agir como educadores, né? Então, ainda existe também uma questão falando da superficialidade, né? Às vezes abordada, a maneira como é abordada a questão das drogas em aula pode ser superficial. Eu acho que muitos dos alunos são engajados em aula de convivência, participam, como a Bia falou, nós temos estratégias muito diferentes para poder envolver a todos, engajar a grande maioria, mas é muito difícil fazer prevenção quando se trata de um usuário. A gente está falando aí de encaminhamento e de prevenção secundária. As aulas... aconselhamento, né? Eu acho As aulas, elas têm a função da prevenção primária, né, Clarice? E eu acho que isso tem que estar claro também para os pais. Muitos elogios, né, a sua fala, e enfim, eu acho que a gente pode ir finalizando. Henrica, você quer colocar alguma coisa? Eu só queria agradecer mais uma vez sua presença. Eu acho que as suas informações sempre nos elucidam muito e nos ajudam, né? É desafiador, mas a gente prossegue, tentando acertar, feliz. Né? Obrigada, viu, Clarice? Algumas pessoas estão aqui agradecendo muito a sua participação e contando com o retorno. Tá bom? Fico à disposição, fico feliz e eu fico tranquila também de saber que o Band tem essa conduta ética, né, de amparo aos casos que... Porque é isso, a gente está falando aqui de uma questão de prevenção primária, de fazer o que é possível para evitar que haja, né, esse engajamento no comportamento, mas uma vez que ele é desencadeado, é necessário que haja um encaminhamento e um manejo adequado e não uma ação punitiva que possa gerar, né, a perda do vínculo e a perda da oportunidade de que aquele caso seja revertido, né? Então, a importância de olhar isso de uma forma ética e de fazer as ações que têm base em evidência. Isso é o que eu acho que eu fico mais tranquila com a escola de vocês, que é esse comprometimento com fazer ações que são baseadas em evidência, né? Não seguir né, um trem aí de intuição, de fazer ações que muitas vezes podem até causar mal, né? Então, isso eu acho que é o prioritário aqui, é pensar em ações que tenham evidência científica, que de fato consigam prevenir. Bom, só para finalizar, como tem alguém contribuindo ainda no chat com essa questão, vale a pena assinalar aqui. Quando nós pegamos um desses pods, eles são recolhidos sim, e eles são devolvidos para a família. Então, com relação a isso, as pessoas podem ficar tranquilas. Ninguém devolve o pod para o adolescente, ninguém vai negociar com ele, tá? É sempre com os pais. Tem alguns que acham isso ótimo, tem alguns que não gostam não, mas é a nossa posição, tá bom? Clarice, muito obrigada de novo, é bom ter você com a gente e vamos continuar nessa tarefa. Obrigada a presença, agradeço a presença de todos que ficaram aqui conosco, que nos ouviram, e todo esse encontro está gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube e também no site do Band, tá bom? Obrigada. Um prazer estar aqui. Parabéns, tchau, tchau. Band, pela iniciativa, mais uma vez.
Tchau, tchau. Boa Boa noite para todos. noite. Tchau, Bia. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.